Bom dia, meus gatinhos e gatinhas. Hoje a nossa aula, né, é a aula de número 20 e hoje eu resolvi fazer dois momentos nessa aula. O primeiro momento, vocês irão fazer uma avaliação de matemática. Daqui a pouco eu vou mostrar essa avaliação aqui e depois que vocês fizerem essa avaliação, vocês vão me enviar, tal. O segundo momento será à tarde. Aí será o momento pelo Google Meet, né? Quem não baixou o aplicativo, eu também vou estar disponibilizando o link para que vocês possam estar baixando esse aplicativo. Bom, hoje na aula no Google Meet, né, a gente vai tirar as dúvidas, vamos realizar aquele desafio de matemática que foi proposto e aí ficou sem a realização dele, então a gente vai estar realizando aquele desafio dos palitos, né? Vou estar montando as imagens, mostrando para vocês como é que realiza cada uma das imagens, então só vai ter acesso a essa apresentação que é participar da aula, né? E também vamos ter um momento em que a gente vai ter um sorteio, né, de alguns brindes para os participantes dessa aula. Então, a sua participação é de extrema importância, é muito importante para mim, é indispensável, né? Eu quero todo mundo presente nessa aula, certo? Então, vamos lá. Bom, a avaliação que eu tenho para vocês, né, é a da aula 20 aqui no ano. Então, deixa eu só explicar essa avaliação aqui para que vocês possam entender. É uma avaliação baseada nos conhecimentos básicos em matemática, né? Então, vocês vão ler e interpretar cada um dos problemas, cada uma das questões que são propostas aqui. E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem me perguntar, né, no WhatsApp. Então, tire o print da questão e me pergunte para mim saber qual é a questão que você está com dúvida. Preencha o seu nome completo. Não esqueça de marcar qual é a turma que você estuda. Nessa questão aqui, número 1, tem assim. Se x é igual a 12 e y é igual a menos 5, o valor de x menos 2y é... Aí, o que é que vocês vão fazer? Vão substituir. No lugar do x, vai colocar o 12. E no lugar do y, vai colocar o menos 5. E efetuar a operação. Então, vocês lembram que o 2y você está multiplicando 2 vezes o valor. Não esqueça de multiplicar primeiro para depois resolver. Faça o jogo de sinais, certo? Para que vocês possam resolver isso. Nessa outra questão aqui, qual é o valor da potência? Menos 20 elevado ao quadrado. Aí é só resolver, né? Lembra que a base é repetir a quantidade de vezes que vem no expoente. Marcou lá. Na questão número 3, tem assim, qual é o valor da expressão? Ficou pequenininha a expressão aqui, mas dá para ver. Então, eu tenho 3 elevado a 7, vezes 3 elevado a 10, vezes 3 elevado a menos 10, entre colchetes, elevado ao quadrado, dividido por 3 a sétima, elevado ao quadrado. Então, lembre de aplicar as propriedades de potência nisso daí. Propriedade de potência de mesma base. Então, eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu tenho potência de potência e tenho divisão de potência. Então, aplica a propriedade resolvendo quem está primeiro dentro dos parênteses ou colchetes, né? Lembrando que quando você tem um número elevado a outro, né? Como, por exemplo, 3 elevado a 7 aí que tem elevado ao quadrado, você vai multiplicar o 7 vezes 2, né? Resolve primeiro o 3 elevado a 7, vezes 3 elevado a 10, vezes 3 elevado a menos 10. Lembra de somar todos os expoentes, certo? Depois multiplicar por 2 o resultado. E na divisão, vocês vão conservar a base e diminuir os expoentes. E aí, você vai encontrar a resposta no final. Na questão número 3, eu já até perdi a conta das questões, mas nessa questão aqui eu tenho, qual é o valor da potência? 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, você vai resolver também. Lembra que quando tem um expoente negativo, você inverte essa base, né? Então, são conhecimentos básicos que vocês já foram adquiridos no decorrer, né, de toda a vida acadêmica de vocês até aqui. Nessa questão aqui, eu tenho, observa a figura. Esse instrumento aí, ele pode ser utilizado para medir qual grandeza? O peso, a área, o comprimento ou a temperatura. Aí, você vai marcar, certo? Nessa outra questão aqui, eu tenho, Luiz é dono de uma lanchonete. Ele vendeu em uma semana 120 bombons, dos quais 54 eram de morango, 32 de abacaxi e o restante de coco. Qual desses bombons eram de coco? Então, essa daí ficou bem facinho, né?
Então, realize a operação, lembra que são as 4 operações que você pode utilizar, ou adição, ou subtração, ou multiplicação ou divisão, mas eu acho que está entre adição e subtração aí, certo? Nessa outra questão, tem qual é o valor da potência, também outra potência, menos 4/3 elevado ao cubo. Lembra que o expoente aí não é negativo, só a base que é negativa, então você tem que repetir essa base, a quantidade de vezes que vem no expoente, e lembra de fazer o jogo de sinais na hora da multiplicação. E nessa outra questão aqui eu tenho, o gráfico mostra a média das notas das turmas de uma determinada escola. Calcule e responde. Qual é a soma das médias das turmas? A, B, C, D e E. Ficou facinho também, não foi? É só somar e aí você encontra a média da turma. Nessa outra questão, uma volta em uma pista de atletismo, quase não saía, tem 400 metros. Numa corrida de 10.000 metros, quantas voltas o atleta dará nessa pista? Então, verifique, né, qual das operações, quais das 4 operações você vai realizar para responder essa questão. Qual o valor da expressão? Eu tenho 127 menos, parênteses, 21 mais 15 mais 11. Resolve primeiro que está dentro do parênteses, depois diminui, certo? O resultado. E aí você encontra. Olha a outra de substituição. Qual o valor da expressão x ao quadrado menos 3x? Lembra que o 3x está multiplicando 3 vezes x. Para x igual a menos 2. Aí, no lugar do x, você vai colocar o menos 2 e resolver. Na reta abaixo, está posicionado alguns personagens. Observe e identifique a posição correspondente a cada um deles e responda a seguinte pergunta. Se Bia, olha a Bia aí onde é que ela está. Se Bia está na posição menos 25, então a posição de Mila é, né? Então, qual é o número que corresponde à posição de Mila? Então, eu tenho Bia aí e eu quero saber a de Mila. Então, é só você numerar a reta que aí você vai encontrar. E essa última questão, sendo A igual a 10 elevado ao quadrado, B igual a 10 elevado ao cubo e C igual a 10 elevado a 1, qual é o valor de C ao quadrado vezes B dividido por A? Substitui os valores das letras, aplica a propriedade de potência de mesma base que você consegue. Pessoal, um detalhe importante, não se esqueçam de, na hora que vocês terminarem de resolver, que vocês marcaram tudo, clicar aqui, certo? Em enviar. Então, terminou de responder, cliquem em enviar, que aí vocês vão me enviar todas as respostas que foram colocadas aí nesse questionário. Gente, muito obrigada, né, pela atenção de vocês e participe da aula à tarde pelo Google Meet. Será às 2h30, certo? Então, eu estarei disponibilizando o link. Quem não baixou o aplicativo, o link do aplicativo também vai estar disponível aqui no grupo do WhatsApp, ok? Beijos!